Fala pessoal, tudo bem? Muito prazer, sou o Saci. Para quem não me conhece, eu trabalho há mais de 8 anos com engenharia de áudio, produção, beatmaking, mixagem, masterização, todos os processos aí de criação de músicas, gravação também. E eu, aqui nesse canal, me dedico a compartilhar um pouco do meu conhecimento de áudio, de produção, de mixagem. Se você quiser conhecer o meu portfólio de mixagens, de produções, o link está aqui. Eu já peço que você se inscreva nesse canal, curta para receber os próximos vídeos. Eu estou aqui na minha casa em Jaboticabal, aqui no quintal da minha casa, resolvi fazer um formato mais de bate-papo hoje, um negócio mais tranquilo, sem abrir computador. Hoje é domingo, eu não estava a fim de abrir computador, ligar as coisas, falei, vou fazer um vídeo aqui bem solto mesmo num formato de bate-papo, sobre compressores, que é um assunto que muita gente tem muita dúvida, não entende para que serve, quais são os principais parâmetros, quais são os casos de utilização, né, como que funciona um compressor. Aqui você vai entender de uma vez por todas qual é a função do compressor, quais são os principais parâmetros. É claro que para você saber utilizar um compressor, você precisa de tempo de caminhada, de horas de voo, para aprender a ouvir um compressor. Isso leva, eu diria que anos para você aprender a comprimir de maneira correta. Isso depende muito do contexto da música, de cada caso, mas aqui você vai ter as bases, os fundamentos de um compressor, né? E eu trouxe aqui uma lousa, que eu acho que é uma forma bem didática de explicar um pouco sobre para que serve um compressor no áudio, né? Quais são os parâmetros, para que a gente utiliza. Então eu vou começar aqui. Eu peço que você se inscreva, né, curta esse vídeo. Se você quiser me ver mixando uma música do zero, do início até o fim, o link está aqui também embaixo, mixando do 01, onde eu mixei uma faixa do Enelé Dopré, né, que é um dos artistas aí que eu mais trabalho, produzo muito ele, mixo também. Essa faixa já tem mais de 300 mil plays aí no Spotify, é uma das minhas músicas preferidas que eu trabalhei, e eu mixei do zero, são 6 horas de conteúdo. Então fica aí, o link está aqui embaixo se você tiver interesse. Minhas redes sociais também tá aqui, Instagram, tem meu contato para se você quiser trabalhar comigo. E vamos lá direto para o vídeo, né? Então, vamos começar assim. Para que serve um compressor? Muita gente sai utilizando um compressor sem nem saber direito o que faz, ou usa achando que faz uma outra coisa. O compressor de áudio serve para você controlar a dinâmica de uma faixa de áudio. Essa é a função básica. Mas como assim controlar a dinâmica de uma faixa de áudio? Vamos lá. Vamos imaginar que você fez uma gravação, acho que esse é um exemplo mais fácil. Você se gravou, cantou uma música, e aí você vai ter a sua faixa de áudio, onde em um momento você cantou mais alto, depois você cantou um pouco mais baixo, aí você cantou bem alto depois, aí foi bem baixinho, aí você cantou alto de novo, aí você cantou médio. Então você tem aqui a sua faixa de áudio sem a compressão. Você gravou aqui, tem momentos que você pode perceber com uma intensidade maior, momentos com uma intensidade menor. O compressor vai atuar diminuindo essa dinâmica, deixando que essa faixa de áudio fique mais consistente, né? Então ela vai ter uma consistência maior de vocal, de bateria, de qualquer elemento. A ideia é o diminuir a diferença entre os pontos mais altos e mais baixos aqui, vamos dizer assim. Então, vamos supor que você comprimiu essa faixa de áudio. Como que seria um possível resultado disso aqui após uma compressão, né? Então eu vou escrever aqui, comp. Você comprimiu essa faixa de áudio, ela vai ficar de uma forma mais consistente, né? Então você ainda pode preservar um pouco dessa dinâmica, mas ela vai ficar de uma forma mais consistente, né? Olha só. Então, depois da compressão, você tem uma faixa de áudio mais consistente, com uma dinâmica menor, né? O tanto que você vai comprimir vai depender da utilização dos parâmetros que eu vou explicar também. Mas a ideia básica é essa. Você diminuiu a dinâmica, né, dos pontos mais altos, mais baixos, não tem uma diferença tão grande de volume quanto tinha antes, né? Antes você tinha uma diferença muito grande de volume das partes mais altas, mais baixas. Então essa é a função básica de um compressor, controle de dinâmica.
Pensa num rolo compressor, pensa num terreno cheio de morros, assim, um campo de futebol cheio de morrinho, você passa um rolo compressor, ele vai nivelando aquele terreno, né? Essa que é a ideia. E isso você pode usar em vários casos, né? É claro, né? Aqui antes de eu entrar nos principais parâmetros de um compressor, é legal a gente comentar também sobre outros casos de utilização, né? Porque assim, a gente tem essa função básica, mas a gente vai usar o compressor em outros contextos também, né? Por exemplo, eu penso num compressor como um moldador de som, ele molda o som. Então, você pode, por exemplo, enfatizar um punch de um elemento, de um kick, de um snare, de uma caixa, dependendo da forma como você utiliza ele. Você pode colar elementos, você comprime um grupo, você cola elementos utilizando um compressor. Então, tem compressores também que são emulações antigas, emulações de peças, hardwares físicos antigos, que são compressores que, além de diminuir a dinâmica, além de comprimir o áudio, ele adiciona frequências harmônicas, ele vai gerar frequências harmônicas pela forma como é feito o circuito dele, enfim, ele vai enriquecer o som, ele vai trazer algo a mais, né? Não é só o controle da dinâmica, ele tem a sonoridade dele. Por isso que existem vários compressores, né? Essa que é a ideia da utilização desse ou daquele. Por que eu vou usar esse e não aquele? Por conta das características sonoras dele, da forma como é feita a compressão. Mas vamos lá falar um pouco sobre os parâmetros de um compressor, os parâmetros básicos que muita gente tem dúvida. Então vamos lá, eu tenho aqui uma faixa de áudio, eu vou desenhar aqui para exemplificar. E a gente começa aqui pelo primeiro parâmetro, vou desenhar de vermelho, que é o threshold. O que é o threshold? O threshold é a partir da onde que ele vai começar a comprimir, né? Então, você pode imaginar aqui, ó, vou colocar aqui threshold. A partir daqui, desse volume aqui, né? Aqui eu coloco em cima e embaixo porque o áudio é 3D, na verdade, né? Mas pensa assim, o ponto a partir da onde... tô de ponta cabeça. Pensa assim, o ponto a partir da onde o áudio será comprimido. Você vai começar a comprimir o áudio com relação ao volume, né? Então, a partir daqui, eu posso fechar ou abrir mais. Vai ser, por exemplo, ele vai pegar tudo que passou daqui, ele vai pegar e abaixar, né? Existe também um outro tipo de compressão que é o upward compression. Eu não vou entrar aqui nesse caso, mas que ela pega o que está mais baixo e aumenta. Nesse caso aqui, é o caso onde a compressão acontece diminuindo o volume aqui da onde isso aqui passa. Então, a partir da onde passou, pensa que ele vai diminuir esse volume, ele não vai cortar dessa forma como eu coloquei aqui, né? Então, pensa que o volume aqui vai diminuir, né? Antes, vamos supor, estava aqui assim, então, depois da compressão, esse volume diminuiu a partir daqui. Então, esse é o threshold. Aí você tem o segundo parâmetro, que eu vou trazer aqui, que é o ratio. O que é o ratio? O ratio é a intensidade da compressão, né? Então, quanto maior o ratio, mais agressiva, vamos dizer assim, vai ser mais intensa vai ser essa compressão. Você costuma ter, por exemplo, o ratio, ele pode ser de 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1. O que isso significa? O de 2 para 1, basicamente, ele vai diminuir pela metade o volume do que passou do threshold. Então vamos supor que você tinha um volume, vamos supor que isso aqui é 2 decibéis que passaram 2 decibéis do threshold, vamos supor. 2 decibéis passaram do threshold, vamos supor aqui. Se você estiver aplicando uma compressão com ratio de 2 para 1, esses 2 decibéis vão se tornar 1 decibel. Se você está aplicando uma compressão de 3 para 1, ele vai virar 2 decibéis, é 2 dividido por 3, vai ficar 0,6 mais ou menos decibéis. Então, quanto maior esse número, mais você vai estar diminuindo esse volume que passou do threshold. Essa que é a ideia do ratio, tá? E aí a gente tem, né, por fim, o ataque e o release, né? O que é o ataque e release? Muita gente confunde, né? O ataque é o tempo que leva para o compressor comprimir. O tempo que leva para o compressor atingir o nível de compressão que a gente delimitou,
né? Então, se você tiver um ataque muito rápido, ou seja, um ataque muito rápido quer dizer que ele é um ataque com um número baixo, né? Por exemplo, 5 milissegundos de ataque. Então, em 5 milissegundos, a sua faixa de áudio entrou no compressor, em 5 milissegundos ele já está comprimindo nessa taxa aqui que a gente definiu. Isso quer dizer que ele não vai deixar passar nada, no caso, né? Eu vou até fazer outro desenho aqui que pode ajudar a gente a compreender isso. E até vai ajudar a explicar uma outra ideia aqui para vocês. Então vamos dizer aqui que a gente tem um kick. Pensa que isso aqui é um kick. Esse é um kick e eu vou comprimir o kick porque eu quero moldar esse som, né? Eu posso inclusive enfatizar o punch desse kick comprimindo, tá? Então olha só, pensa que esse kick aqui vai entrar num compressor e eu vou dar um ataque aqui, eu posso definir um tempo a partir do qual o compressor vai estar comprimindo naquele nível que eu defini. Por exemplo, de 2 para 1. Então aqui eu tenho, vamos supor, 10 milissegundos. Deixa eu desenhar aqui. 10 milissegundos, né? Então se eu coloquei um ataque de 10 milissegundos, eu estou preservando tudo isso aqui, ó, que é o que a gente chama de transiente, que é essa grande quantidade de energia num curto espaço de tempo, né? O transiente, na bateria tem muito transiente, né? É muito importante os transientes da bateria para você deixar aquilo em destaque, deixar na frente da mix, ter o soco, a porrada. Então, agora, se eu coloco um ataque menor, vamos supor 5 milissegundos, metade. Eu vou estar moldando o som de uma forma diferente, porque eu vou estar comprimindo a partir desse momento aqui, ó. Daqui para frente, né, no caso. Então o ataque tem a ver com preservação de transientes, né? Isso tem tudo a ver com a forma como você vai moldar o som. Quer ver, ó? Por exemplo, depois que você comprimiu, depois que você comprimiu, então, dependendo da forma como você comprimir, você pode enfatizar. Você viu que você enfatizou esse transiente? Porque você deixou passar esse início? Então você enfatizou o transiente, né? Esse transiente aqui, ó, você trouxe mais punch para o kick por causa disso. Então você tem a função básica do compressor de diminuir a dinâmica, mas você pode usar ele para enfatizar um transiente também. Num kick, muito comum isso em bateria, em grupo de bateria, em kick, em clap, snare, tá? Então o ataque, entenda ele como esse fator, esse parâmetro que vai pegar ou não esses picos iniciais. O ataque é o tempo que vai demorar para ele estar atuando, né? Geralmente 10, 20, 30 milissegundos. Então é medido em milissegundos, que é um tempo muito curto. E você começar a ouvir o ataque de uma compressão é uma coisa que leva bastante tempo, né, para você conseguir identificar esse tempo de início da compressão, tá? E o release, por outro lado, é o tempo que demora para o compressor parar de atuar. Isso também tem a ver com a forma como você molda o som. Um ataque rápido, um release rápido, ele comprime e já volta, entendeu? Então, por exemplo, quando você tem um monte de kick assim batendo, aí é legal que você comprima com release rápido, porque você quer que ele comprima e já volte para ter tempo de quando entrar o próximo kick, ele comprimir de novo, entendeu? Então o release, você vai brincar com ele, geralmente eu gosto de falar que o release, o seu release da compressão, ele tem que dançar com a música, né? Dependendo do pulsar da música, você vai definir um release onde você consiga moldar o som de forma que faça sentido para aquela música, entendeu? Seja na voz, seja num kick, seja... Isso vai de ouvido, tá? Não adianta ficar fazendo cálculo e... isso é ouvido, é prática. Eu indico muito que você exagere nos parâmetros de threshold e ratio,
para você definir o seu release e ataque. Ataque e release, você vai entender porque vai estar bem agressivo, e depois você volta atrás com o threshold e com o ratio, entendeu? Então, essa que é a ideia de você conseguir usar bem um compressor. Eu indico que você exagere, né? Então, esses são os parâmetros básicos, as funções, né? Que entra aí desde o principal, que é diminuir a dinâmica de um som, moldar um som a partir de ataque e release, adicionar uma coloração harmônicos, dependendo se você está usando um compressor antigo, um compressor ópto como o LA2A, um compressor FET como o 1176. Então eles têm características próprias, né? Inclusive aí vai uma coisa interessante, né? Os compressores ópto, que é tipo o LA2A, eles são mais musicais, mais lentos, mais macios, vamos dizer assim. Por outro lado, um compressor FET é mais agressivo, mais punch, como o 1176. Então, quando que você vai usar um, quando você vai usar outro? Depende. Vai de caso a caso, do contexto da música, do contexto do elemento que está mexendo. Você sempre tem que testar, desenvolver o seu ouvido e utilizar aquele que faça mais sentido no contexto daquele som. Galera, eu acho que eu vou parando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo também. E se você quiser me ver usando compressores na prática, num caso real de utilização, né, onde eu mixei uma música do zero até o fim, tem o link aqui do Mixando do 01, onde eu mixei do zero a faixa Como Dói, Dani Ledopre, que tem mais de 300 mil plays aí. Então eu indico muito, é um conteúdo, pô, a galera que já tá assistindo tá gostando demais, já estão pedindo Mixando do 02. Me siga nas redes sociais, no Instagram, @sacizeira, no TikTok, saci.audio, faço conteúdo de áudio quase que diário no TikTok, estou entrando agora no YouTube. Então eu peço que você já se inscreva aqui, já curta, manda pro amigo aí que não sabe comprimir. E vamos que vamos, eu acho que eu vou continuar vou fazer outros vídeos nesse formato aqui, meio lo-fi. Eu gostei bastante de fazer, né? É um pouco diferente de fazer no computador, gostei muito. E é isso aí, vamos que vamos, hein? Tamo junto, vamos que vamos, espero que você tenha gostado.